seus costumes, tem sua alimentação típica, né? E aí você também precisa fazer um grande esforço, né? Nós temos, por exemplo, gente de todos os cantos do Brasil. Só do Maranhão, temos mais de 70 mil maranhenses que chegaram em Roraima nesses últimos 20 e poucos anos. Isso é um dilema também, né? E depois nós temos gente de todo o Brasil. Então, o pluralismo, né, das culturas, dos costumes, das tradições. Então, vem também um mundo que se urbanizou de maneira violenta, né? Violenta, porque a cidade de Boa Vista, que nos anos 70 tinha 7 mil habitantes, hoje tem 300 mil habitantes. Então, você imagina, em 40 anos, a população passar. Então, isso exige também uma dinâmica nos caminhos da evangelização muito diferenciada do interior, de um interior estabelecido, onde a população está aí. Nós vamos aí para um distrito do Riacho Grande, é isso, né? A gente encontra, de repente, um povo que está aí há quase um século, né? De uma migração que vai chegando, vai saindo e tudo. Então, essas são diferenças. Aqui você encontra um bloco, quase que dizer, monolítico, né? Lá nós encontramos a diversidade, o pluralismo, começando com os povos que já viviam lá antes da chegada dos nossos irmãos portugueses, né? Em 1500, né? Porque lá já vivia gente. É o caso daqui também, que se constituiu também por uma presença de missionários e missionárias, né? Muito antiga. Nossa presença lá como igreja é muito recente. Para o senhor, né, Gílio, a experiência de Roraima foi muito marcante, né? O senhor deixa muito evidente esses sinais dessa vivência em Roraima, até o anúncio do senhor para vir à diocese, em que isso contribuiu, mudou, acrescentou na vida do senhor, do ponto de vista pastoral e no comando, na coordenação dos trabalhos na Diocese de Afogados? Eu acho que tem alguns elementos que eu vivi lá e que ainda marcam a minha vida e o meu serviço. Chegar numa situação em que você se pergunta, mas afinal, aqui tem uma comunidade cristã, tem um grupo de pessoas. Eu sei, quer dizer, teoricamente eu tinha essa certeza que Deus estava lá no meio deste povo, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas você chega numa comunidade e celebra a missa de Natal com 3 pessoas. Aí desmorona um pouco todo o mundo interior que a gente tem. Eu vinha da experiência da Penha, que no dia comum, no domingo comum, tinha 1000 pessoas participando da missa, né? Então, para mim, foi fundamental esse questionamento que eu me fiz muitas vezes lá. Mas, afinal, o que é que me sustenta? São, assim, as pessoas que eu vejo, que de vez em quando batem palmas para mim, me cumprimentam, ou é algo mais profundo? Então, a primeira lição é que você tem que refundar um pouco a sua fé e a sua entrega a Jesus Cristo. É por causa dele, não é por causa das multidões. Pode não ter ninguém, mas se eu me sinto chamado a isso, então isso é fundamental que eu reavalie também a minha própria fé. Segundo, que a igreja, ela não pode ficar fechada sobre si mesma. Nenhuma comunidade pode ficar fechada sobre si mesma, porque ela vai atrofiar e morrer. Isso vale também para as nossas comunidades. Na medida que elas não se abrirem aos outros, não assumirem cada vez mais essa atitude missionária, elas vão encolher, vão perder o pique, vão perder o brilho da vida. Então, aos pouquinhos vão definhando. Eu acho que essa é uma riqueza grande que a gente está tentando viver também dentro da nossa diocese, que a partir da assembleia que fizemos no ano atrasado, de uma pastoral assim de conservação daquilo que nós temos para uma dimensão, uma pastoral missionária, de ir além, de não ficar só esperando que as outras pessoas venham, de ir ao encontro, de abrir o coração também para as realidades mais periféricas, de forma tal que isso nos ajude a sermos sinal de esperança também ao lado de pessoas que vivem situações de exclusão aqui também no nosso meio. Sem dúvida. Dom Roque, uma curiosidade, o senhor falou um pouco na migração de estados brasileiros e dizia também que lá já quando chegamos já havia pessoas lá. Como é que é o trabalho de evangelização dos indígenas que
que por formação e cultura própria já tem uma espécie de culto, alguns já têm um culto bem estabelecido. Como evangelizar os indígenas sem promover uma descaracterização cultural, que é outro dilema que as comunidades vivem, né, principalmente nesse processo de urbanização. Como é que a igreja encara esse desafio lá? É o dilema, assim, para nós, porque normalmente a tendência é a gente achar que eu sei e ele não sabe. E é interessante a expressão que o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do polêmico caso da Raposa Serra do Sol, usou. Aires Brito dizia: deixemos que eles nos catequizem. Ou seja, até então, catequese entende muito como coisa da igreja, né, ou das igrejas, podemos dizer assim, mas como sociedade, dizia o ministro, é preciso também aprender as lições que o mundo indígena está nos passando. Então, a evangelização, ela precisa ser, sobretudo, agachar-se, né, abaixar. Ou seja, você é convidado a perceber as sementes de Deus. Então a gente falava agora recém, Deus está lá, mas como eu vou perceber os sinais de Deus no meio dessa cultura do povo Yanomami, do povo Macuxi, do povo Igaricó, Patamona, o Apixana, o Amiri, o Atrari, o Aiuai. Então é preciso perceber as sementes do verbo. Então o Evangelho não é negar a cultura, mas é ajudar para que essa cultura, sobretudo, sem perder as suas características, viva plenamente a vida como dom de Deus e supere aquilo que pode ser também, na minha cultura, na tua cultura, na cultura do povo indígena, sinais de trevas, sinais de pecado, que muitas vezes não é a vontade de Deus, mas é uma tradição que foi se perpetuando. Eu vou dar um caso muito típico que está aí na imprensa, a polêmica, porque a questão está sendo colocada de uma maneira muito enganadora, né? A questão hoje que nós temos lá me foge a palavra da mãe com os filhos, me escapa agora, quer dizer, vou dizer, a mãe que não aceita o filho, então o filho tem que morrer. Me ajuda aí que... Etnocídio? Não seria etnocídio, né? É uma expressão agora que escapou, né? O cansaço um pouco mental. E aí, a evangelização, os missionários têm ajudado ao longo dos anos a perceber que o Filho é um dom de Deus. Mas isso não é uma tradição só dos nossos indígenas do Brasil, né? É uma tradição que vem também todo mundo étnico das culturas. Eu vivi em África, também tem isso lá. Agora, não dá para pensar que isso não é insuperável, mas é preciso fazer com eles o processo. Não é pela punição, né? Não é pelo castigo, é para redescobrir também o sentido da vida e a beleza da vida, né? Então, isso tudo a evangelização precisa, né? Não negando a cultura, mas ajudando que essa cultura faça da vida o grande hino de louvor de nós, criaturas ao Criador. Por isso, o missionário é o eterno aprendiz. É o eterno aprendiz. Aprendiz, né, da palavra, né, com ele, porque a palavra se fez carne, habitou entre nós, inclusive na região amazônica, a gente chega a dizer, ele armou tenda, né? Armou tenda aqui entre nós, e aí essa palavra encarnada nesta realidade precisa ajudar, seja quem for, a cultura que for, a viver plenamente a vida como dom de Deus e fazendo da vida um eterno hino de louvor de nós criaturas ao Criador.